ser humano, ele possui uma estrutura triuna. Por que triuna? Porque ele é composto de alma, espírito e corpo. Geralmente a concepção é que todo homem é apenas corpo, não é isso? Todavia é importante ressaltarmos que o homem é um ser triuno: corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 afirma: o meu Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito e alma não são a mesma coisa. Caso fossem, qual a necessidade de separá-los? Não é verdade? Mas o que é espírito? O espírito, amado, no ser humano é aquela parte que tem comunhão com o Senhor. É aquele compartimento, se assim podemos denominar, que possui comunhão com o Senhor. É a habitação de Deus na nossa vida. É o canal através do qual o Espírito ministra, fala, revela ao nosso ser. A alma, ela é composta pela mente, pela vontade, pela emoção. Ou seja, a alma compreende a mente, a vontade e as emoções. E o corpo é o nosso corpo físico. Então, irmãos, nós vemos que somos triuno. Por que triuno? Porque somos compostos de 3 partes. Somos compostos de espírito, alma e corpo. A palavra de Deus nos mostra clara e inequivocamente que a alma humana é composta por 3 partes. Quais são as 3 partes da alma humana? A mente, a vontade e a emoção. A alma é a sede da nossa personalidade, é o nosso eu. É por esse motivo que em muitos lugares a palavra de Deus chama o homem de alma. O Senhor refere-se ao homem como alma. As principais características do homem estão na sua alma, tais como os ideais, os pensamentos, o amor, o ódio também, entre outros. O que constitui a personalidade do homem são as 3 faculdades: mente, vontade e emoções. Mas, irmãos, qual a função da vontade? Qual a função da vontade na existência da vida humana? Nos diz 1 Crônicas 22:19: dispõe agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes o Senhor Deus. Buscar é uma função da vontade. Vemos que a vontade está na alma. Em Jó, capítulo 6, versículo 7, lemos: aquilo que minha alma recusava em tocar. Recusar, amados, é uma função da alma. E ainda em Jó 7,17: pelo que a minha alma escolheria antes de ser estrangulada. Nós vemos também que escolher é uma função da vontade. Vemos que a vontade é uma das funções da alma. Amém? A vontade é o instrumento para as nossas decisões e indisposições. Queremos ou não queremos? Sem ela, o homem seria reduzido a um autônomo, a um robô, como costumamos dizer. É a vontade do homem que também resolve pecar ou servir a Deus. É na alma que está o nosso poder de escolha. Nós temos a opção de fazermos as escolhas, vontade ou não, para desempenharmos alguma coisa. A função da mente. Qual a função da mente? Provérbios capítulo 2, versículo 10 nos fala: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Nesse texto, irmãos, a palavra sugere que a alma necessita de conhecimento. O conhecimento é uma função da mente. Logo, a mente é uma função da alma. Salmo 139:14 nos afirma: as suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Saber é uma função da mente e, portanto, também da alma. Lamentações 3:20 diz que a alma pode ser lembrada e sabemos que a lembrança é função da mente. Por isso podemos afirmar que a mente é uma função da nossa alma. A mente é a função mais importante da alma. Se a nossa mente for obscurecida, nunca poderemos chegar ao pleno conhecimento da verdade. A nossa mente renovada, para poder experimentar
e entender a vontade de Deus, que é revelada em nosso espírito. Então é através da nossa mente renovada, é através da nossa mente restaurada, através da nossa alma, que nós podemos entender a vontade de Deus, que é revelada em nosso espírito, o espírito, aquele compartimento chamado espírito que há em nossa existência. O terceiro aspecto, nós vimos que as três funções da alma são vontade, mente e emoção. A emoção é uma parte importante da experiência humana. As emoções dão a cor à nossa vida, não é verdade? Já pensou se nós fôssemos todas assim, sem emoções, aquele povo frio, enfim. Todavia, jamais podemos nos deixar ser guiados por elas, irmãos. As emoções existem não para nos guiar, não para dirigir as nossas vidas, não foi para isso. Ela é sim uma função da nossa alma, mas é para nos dar a alegria, para trazer às nossas vidas coisas maravilhosas, coisas que satisfazem, coisas que enchem o nosso ser. Mas jamais nós podemos nos agarrar às emoções e tomá-las como base para nossas vidas. Isto porque a emoção é uma parte da alma e ela se manifesta de diversas formas. Por exemplo, ela se manifesta no amor, no ódio, na alegria, na tristeza, no pesar, nas saudades, no desejo. Então nós vemos que a emoção ela vem à tona através desses meios. Em 1 Samuel capítulo 18, versículo 1, nos fala: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Percebemos que o amor é alguma coisa que surge em nossa alma, provando, portanto, que dentro da alma existe uma função, como a emoção. E ainda, 2 Samuel capítulo 5, versículo 8, nos fala a respeito do ódio, que também é uma função da emoção. 2 Samuel capítulo 5, versículo 8, Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. O ódio é uma das partes que compõe a emoção, que compõe a nossa alma. E além dessa, vimos que menosprezo, aborrecimento, desprezo são expressões de ódio, e todas elas vemos que procedem da alma. A alma, portanto, tem a função de ter emoções tais como o ódio. E ainda, Salmo 86, versículo 4. Salmos 86, versículo 4. Nós podemos citar a alegria como uma emoção da alma. Nos fala a palavra: alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Irmãos, todos os trechos que lemos são base para constatarmos que a alma de fato tem três funções. E as funções são mente, vontade e emoção. E percebemos também que o espírito do homem tem três funções, ou seja, partes distintas. O espírito tem consciência, comunhão e intuição. Mas refiro-me aqui, irmãos, espírito, àquela parte que compõe o homem, não o Espírito de Deus. Uma das verdades mais importantes da vida cristã é o fato de que agora Deus habita em nós na pessoa do Espírito. Como já dissemos, Cristo agora é a nossa vida. Se falharmos em entrar em contato constante com o Espírito Santo que habita em nosso espírito, a nossa vida consequentemente, o nosso caráter serão seriamente prejudicados. É realmente muito importante sermos capazes de distinguir aquilo que vem do Espírito. Deus fala, é no nosso espírito. Se não sabemos a diferença entre alma e espírito, como podemos discernir a voz e a vontade de Deus para nossas vidas? A palavra de Deus nos mostra que aqueles que andam segundo o padrão da alma são chamados carnais. Carnal não é exatamente aquele que anda na prática do pecado. Quem anda na prática do pecado, com certeza, ainda não nasceu de novo. João 3,9. Pois aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado.
O carnal é aquele que sinceramente tenta fazer a vontade de Deus e conhecer a sua vontade, todavia ele o faz exercitando apenas a alma, está fechado para o mover de Deus através do Espírito. Irmãos, nesse sentido, os cristãos que vivem segundo o padrão da alma tendem a seguir aquela função que lhes é mais peculiar. Por exemplo, primeiro, pessoas mais emotivas. Essas pessoas tendem a usar as emoções como critério de vida espiritual. Sentem calafrios e fortes emoções, ficam arrepiadas e coisas assim, conseguem fazer a obra de Deus. Mas se essas emoções se vão, também acaba. Lá se vai também o ânimo. Há outros, no entanto, irmãos, que recusam essa emotividade da alma e andam segundo o padrão da mente. Então esse é o segundo grupo, aqueles que andam segundo o padrão da mente. Esses chegam mesmo a criticar os emotivos como sendo carnais. O que eles não percebem é que andar segundo a mente também é da alma. E se é da alma, está relacionado à carne. Esses irmãos tendem a ser extremamente críticos à obra de Deus. Geralmente não aceitam o sobrenatural e querem colocar o Espírito Santo nos seus padrões de mente. Eu era dessa forma. Eu não aceitava essas coisas de forma alguma. Era uma pessoa que cria, mas não aceitava. Eu achava que essas coisas sobrenaturais não aconteciam mais, que já haviam ficado no passado. Mas o Senhor foi misericordioso para comigo e mudou minha vida. O terceiro grupo, que vive segundo a alma, podemos chamá-los de os crentes do oba-oba. Oh, meu Senhor Jesus! Esses irmãos estão sempre empolgados para realizar alguma atividade, não é verdade? Você viu aquele grupo na igreja que está sempre empolgado? Ah, vamos fazer. Mas logo o fogo se apaga. Eles não possuem perseverança alguma. Esses crentes chegam mesmo a argumentar em nome de sua pretensa sinceridade. Se eu não estou com vontade, eu não preciso orar nem ler a Bíblia, pois afinal Deus não quer sacrifício. Tem muitos crentes que agem assim. Parece muito piedoso, não é, amado? Mas se trata apenas de desculpas da carne para não servir a Deus. Essa que é a grande verdade. Se andamos segundo a alma, invariavelmente cairemos em um desses três pontos, ou em todos eles juntos. Os que andam na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Os que andam na carne não podem agradar a Deus. Vamos ler o texto? Romanos capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não devemos pensar que a nossa alma é ruim, não, amados. Não podemos pegar por esse aspecto. Ah, minha alma é ruim, não. Isso não é verdade. O erro é caminharmos confiados na capacidade da alma, na capacidade de pensar, na capacidade de entender e sentir. Se andamos pela alma, já não andamos por fé. Que isso fique claro. Existe algo, entretanto, que devemos fazer com a nossa alma. Devemos transformá-la, renová-la, levá-la a ser semelhante a Cristo Jesus, uma mente cheia das coisas do Senhor. Veja que o nosso espírito foi recriado. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós fomos recriados. O espírito foi restaurado e deixou de ser natural para ter comunhão com as coisas de Deus, para aceitar as coisas de Deus, para receber de Deus a revelação, para ser a habitação do Senhor Jesus em nossa existência, para ser o canal de comunhão entre o homem e Deus. Toda a obra de Deus, irmãos, em nosso espírito já foi completada no espírito renovado. O novo espírito é como uma lâmpada que se acendeu dentro de nós. Ela está acesa e nunca mais se apagará. O novo nascimento aconteceu num instante, mas a nossa alma agora deve ser transformada. É preciso que fique claro que o novo nascimento, ele realmente nos coloca em comunhão com Deus. Mas, no decorrer da nossa caminhada com Deus, é preciso que haja o processo de transformação da alma. E esse processo, amados, não é imediato. Ele sim é ao longo de uma existência. É aquilo que nos diz, é crescermos à estatura de Cristo Jesus. É ao longo da existência que nós vamos
aperfeiçoando a nossa alma, que nós vamos regenerando, que vamos transformando e vamos fazê-la cada dia mais com que as nossas emoções, nossos sentimentos sejam segundo a vontade de Deus. Como nossa alma deve ser transformada? Pela renovação da mente. A mente é a primeira função da alma. Se mudamos a mente, estaremos mudando toda a nossa vida. Amém? A única maneira de mudarmos a nossa mente é conformando-a com a palavra de Deus. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sou eu mesmo quem me transformo na medida que me encho com a palavra de Deus. Por isto, eis a necessidade de comermos a palavra do Senhor. Eis a necessidade de praticarmos a palavra de Deus. Eis a necessidade de sermos homens de oração, de busca constante. Porque quem pratica essa transformação da alma somos nós mesmos, através das nossas ações. Ações que nos aproximam do Senhor. E com relação ao nosso espírito, irmãos, é preciso, devemos exercitá-lo constantemente para mantermos contato com Deus. E com relação à nossa alma, não devemos esquecer jamais que devemos transformá-la, conformando-a com a palavra de Deus, fazendo-a semelhante à palavra de Deus. Amém? Então nós vemos, irmãos, que o ser humano é um ser triuno. Ele é composto de espírito, alma e corpo. Espírito é aquela parte que está em nós, que nos mantém em comunhão com Deus. É a habitação de Deus na nossa vida. É através do Espírito, o Espírito humano, que nós recebemos a revelação do Espírito Santo de Deus. E vemos também que a alma é a parte que envolve, amados, a vontade, a mente e as emoções. Tudo isso que engloba mente, vontade e emoções são partes da nossa alma. É a nossa alma. E a terceira parte da nossa existência, corpo, nosso corpo físico, que nós usamos para nos locomover, em qual está a alma e o espírito. E que nós possamos, irmãos, através dessas coisas, nos aperfeiçoarmos no amor a Deus, em buscarmos as coisas concernentes a Deus, em nos enchermos com a palavra de Deus, em sermos semelhante ao coração de Deus, em sermos homens e mulheres que amem ao Senhor acima de todas as coisas. Amém?